Desde novembro de 2023, Burkina Faso iniciou um processo transformador em sua indústria de ouro, marcando uma nova era para a economia do país. O Conselho de Ministros aprovou a construção da primeira refinaria de ouro do país, um passo decisivo para aumentar o controle nacional sobre um dos recursos mais valiosos da nação. Tradicionalmente, o ouro extraído em Burkina Faso era exportado em sua forma bruta, sem passar por qualquer processo local de refino, o que resultava na perda de uma grande parte do valor agregado para o exterior. Com a nova refinaria, o ouro passará a ser processado dentro do próprio território, elevando a capacidade econômica nacional e promovendo uma série de benefícios diretos para o desenvolvimento do país. Essa iniciativa visa transformar Burkina Faso de um simples exportador de matéria-prima em um país capaz de agregar valor aos seus recursos naturais. A refinaria, ao gerar cerca de 100 empregos diretos e até 5.000 empregos indiretos, torna-se um motor importante para a economia local, especialmente em um contexto onde o desemprego e a pobreza ainda são desafios significativos. Além do impacto na geração de empregos, a capacidade diária estimada de produção de ouro refinado, que pode chegar a 400 quilos, representa uma fonte robusta de receita para o Estado. Além da construção da refinaria, outra medida estratégica foi a suspensão, em fevereiro de 2024, da emissão de novas licenças para a exportação da produção de ouro em pequena escala. Essa decisão tem o objetivo de combater o comércio ilícito e formalizar o setor artesanal, que até então funcionava quase que exclusivamente na informalidade. A regulação desse segmento busca assegurar que os benefícios da exploração do ouro cheguem de forma justa às comunidades locais e que o Estado possa acompanhar e controlar a produção para maximizar a arrecadação fiscal. O setor artesanal de mineração é fundamental para muitas famílias rurais, que dependem dessa atividade para sua subsistência. A formalização desse segmento não apenas aumenta a transparência do setor, mas também proporciona aos trabalhadores melhor proteção social e condições de trabalho mais seguras. Essa reorganização do setor reflete o compromisso do governo em modernizar a indústria aurífera de Burkina Faso, alinhando-a aos padrões internacionais de sustentabilidade, transparência e responsabilidade ambiental. O fortalecimento do controle nacional sobre a indústria do ouro não é apenas uma medida econômica, mas também uma estratégia política que busca reafirmar a soberania de Burkina Faso diante de influências externas que, historicamente, dominaram o setor. O país tem sido alvo da interferência de interesses estrangeiros que, frequentemente, se beneficiam da exportação de recursos naturais em seu estado bruto. A nova abordagem governamental, liderada por Ibrahim Traoré, visa mudar essa dinâmica, garantindo que a riqueza gerada pela mineração do ouro permaneça dentro do país para beneficiar a população burkinense. Esse movimento tem também um forte simbolismo para a narrativa política do governo, que usa o controle dos recursos naturais como um elemento de fortalecimento da identidade nacional e da independência econômica. O ouro, nesse contexto, torna-se mais do que um recurso econômico. É um símbolo da luta por autonomia e resistência contra qualquer forma de neocolonialismo ou exploração externa. Porém, o caminho para consolidar essa transformação não está isento de desafios. A implementação da refinaria demanda uma infraestrutura moderna e eficiente, além da capacitação técnica da força de trabalho local. Além disso, o combate à corrupção e ao comércio ilegal de ouro são tarefas essenciais para garantir que os benefícios do setor cheguem a toda a população, sem desvio de recursos ou prejuízos ambientais. Outro fator que merece atenção é o impacto regional dessa mudança. Burkina Faso integra o Cinturão de Ouro da África Ocidental, uma região rica em minerais que tem atraído investimentos e interesses internacionais crescentes. O sucesso da refinaria e das políticas de controle do ouro pode servir de exemplo para outros países da região, promovendo uma maior integração econômica e um fortalecimento coletivo frente ao mercado global, que tradicionalmente favorece países desenvolvidos no processamento e comercialização de minerais. A formalização do setor artesanal representa ao mesmo tempo uma oportunidade e um desafio social. Milhares de trabalhadores que dependem da mineração informal veem na regulação uma chance de obter melhores condições e direitos, mas a transição para um sistema formal exige políticas públicas robustas que conciliem desenvolvimento econômico, justiça social e preservação ambiental.
A medida tomada por Ibrahim Traoré e seu governo, ao fortalecer a indústria do ouro, reflete uma visão estratégica ampla, que busca não apenas o crescimento econômico imediato, mas a construção de uma base sólida para o desenvolvimento sustentável de Burkina Faso. Essa iniciativa poderá resultar em maior receita pública para investimentos sociais e infraestrutura, além de fortalecer a posição do país no cenário internacional. Esse processo demonstra a importância do controle soberano dos recursos naturais para países em desenvolvimento, especialmente aqueles com economias baseadas em matérias-primas. A transformação da indústria do ouro em Burkina Faso é uma resposta concreta à necessidade de romper com modelos econômicos que relegam esses países a papéis secundários na cadeia produtiva global. É fundamental acompanhar os próximos passos dessa transformação, observando como o governo lidará com os desafios de infraestrutura, capacitação, combate ao comércio ilegal e à corrupção. O sucesso da refinaria e da regulação do setor artesanal dependem da capacidade estatal de implementar políticas eficazes, garantir transparência e promover o desenvolvimento social e econômico de forma inclusiva. Além do impacto econômico, essa transformação tem potencial para influenciar a estabilidade social e política do país. A geração de empregos e a formalização do setor podem contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade, além de fortalecer a legitimidade do governo perante a população. O avanço na indústria do ouro em Burkina Faso simboliza um movimento maior de afirmação nacional, que ultrapassa o campo econômico e toca aspectos de identidade, soberania e autonomia política. Essa narrativa tem sido reforçada pelo próprio governo, que destaca a importância da valorização dos recursos nacionais como caminho para um futuro mais justo e independente. Burkina Faso, ao avançar nesse projeto, está enviando uma mensagem clara à comunidade internacional. O país quer controlar seu destino econômico, valorizando seus próprios recursos e investindo em seu desenvolvimento. A construção da refinaria e a formalização do setor artesanal são marcos dessa ambição, que poderá redefinir as bases do crescimento econômico no país. O futuro dessa iniciativa dependerá também da estabilidade política e da capacidade do governo de dialogar com diversos setores da sociedade, garantindo que os benefícios da indústria do ouro cheguem de forma equitativa e sustentável. Portanto, o avanço na indústria do ouro em Burkina Faso é um marco crucial para Burkina Faso e para a África Ocidental, que poderá abrir caminhos para uma nova era de desenvolvimento sustentável e soberania econômica na região. O avanço da indústria do ouro em Burkina Faso, liderado pelo presidente Ibrahim Traoré, não é simplesmente uma iniciativa econômica isolada. É uma profunda transformação que pode alterar radicalmente o panorama político, social e geopolítico do país e da região do Sahel. Para compreender plenamente a dimensão dessa mudança, é fundamental analisar não só os aspectos técnicos da construção da refinaria e da regulação do setor artesanal, mas também os impactos mais amplos dessa estratégia. Primeiramente, a construção da refinaria de ouro representa um símbolo poderoso de soberania e autossuficiência econômica. Durante décadas, a dependência de Burkina Faso da exportação do ouro em estado bruto contribuiu para uma dinâmica de subdesenvolvimento, em que o país recebia uma fração reduzida dos lucros gerados pela venda internacional do minério. Esse modelo, típico em muitos países africanos ricos em recursos naturais, perpetua a desigualdade econômica e mantém a dependência externa. Ao investir na capacidade local de refino, Burkina Faso se posiciona contra essa lógica, buscando garantir que o valor gerado pelo seu ouro seja capturado internamente, aumentando as receitas do governo e criando empregos para sua população. Esse avanço cria simultaneamente novos desafios e oportunidades. Em termos de infraestrutura, a construção e operação de uma refinaria moderna exigem um investimento substancial em tecnologias, equipamentos e know-how técnico. Burkina Faso precisará formar profissionais altamente capacitados para operar a planta, desde engenheiros químicos até especialistas em logística e controle de qualidade. Para isso, o governo pode precisar implementar programas de formação técnica e parcerias com instituições de ensino, além de atrair especialistas internacionais dispostos a colaborar na transferência de conhecimento. O sucesso dessa etapa será decisivo para que a refinaria funcione eficientemente e gere o impacto econômico esperado. Outro aspecto fundamental é a formalização do setor artesanal de mineração.
que até então operava na informalidade e frequentemente fora do controle estatal. Essa formalização é essencial para que o governo possa monitorar a produção, garantir a arrecadação de impostos e combater práticas ilegais, como a extração sem licença e o comércio ilícito do ouro, que prejudicam a economia e alimentam redes criminosas. Além disso, a formalização oferece aos mineradores artesanais proteção legal, acesso a melhores condições de trabalho e possibilidade de inclusão em políticas públicas de saúde e segurança. No entanto, a transição do setor informal para o formal exige um delicado equilíbrio. Muitas comunidades rurais dependem da mineração artesanal como principal fonte de renda, e medidas rigorosas que limitem seu acesso podem agravar a pobreza e a vulnerabilidade social. Portanto, é imprescindível que o governo implemente políticas públicas inclusivas, que ofereçam alternativas econômicas, assistência técnica e social e crie mecanismos para que esses trabalhadores façam a transição de forma gradual e segura para a formalidade. Além dos aspectos econômicos e sociais, essa transformação tem profundas repercussões políticas e geopolíticas. A afirmação do controle nacional sobre os recursos naturais coloca Burkina Faso em uma posição mais autônoma em relação a atores internacionais, incluindo grandes corporações mineradoras estrangeiras e países consumidores de ouro. Essa autonomia econômica pode fortalecer o governo de Traoré internamente, consolidando sua base de apoio, ao mostrar resultados concretos na melhoria das condições econômicas e na defesa dos interesses nacionais. Na esfera regional, o fortalecimento da indústria do ouro em Burkina Faso pode estimular um movimento similar em países vizinhos do Cinturão do Ouro da África Ocidental, como Gana, Mali e Costa do Marfim. Isso pode criar um novo eixo de cooperação econômica regional baseado na valorização conjunta dos recursos minerais e no fortalecimento das cadeias produtivas locais. Essa integração regional pode resultar em maior poder de negociação frente ao mercado internacional, que historicamente impõe condições desfavoráveis aos países produtores de matérias-primas. No plano da segurança, o fortalecimento econômico pode contribuir para a estabilização interna, pois a geração de empregos e o aumento da arrecadação tributária possibilitam maiores investimentos em segurança pública e serviços sociais. Contudo, Burkina Faso ainda enfrenta graves desafios relacionados ao terrorismo e à violência étnica, que exigem uma abordagem integrada, onde o desenvolvimento econômico deve caminhar junto com políticas eficazes de segurança e inclusão social. Outro ponto relevante é a dimensão ambiental. A mineração de ouro, especialmente a artesanal e em pequena escala, pode causar sérios impactos ambientais, como contaminação por mercúrio, desmatamento e degradação do solo. A formalização do setor oferece uma oportunidade para implementar práticas mais sustentáveis, com controle rigoroso dos impactos ambientais, incentivo ao uso de tecnologias menos poluentes e recuperação das áreas degradadas. A sustentabilidade ambiental será um componente fundamental para garantir que o desenvolvimento econômico da indústria do ouro seja duradouro e não comprometa os recursos naturais para as gerações futuras. A comunicação e a narrativa em torno dessa transformação também são estratégicas. O governo de Traoré tem utilizado a indústria do ouro como um símbolo de um projeto nacional de renascimento e de resistência contra as forças que historicamente dominaram a economia do país. A valorização dos recursos naturais serve para reforçar a identidade nacional, promover o orgulho do povo burkinense e legitimar o projeto político atual. Isso tem sido refletido em iniciativas culturais e educativas que buscam disseminar a importância da soberania econômica e da autossuficiência. Em paralelo, essa estratégia pode influenciar as relações internacionais de Burkina Faso, que tem adotado uma postura mais assertiva e independente, inclusive rompendo alianças tradicionais e buscando novas parcerias estratégicas que respeitem sua soberania. A gestão do ouro torna-se, assim, um elemento central dessa nova diplomacia econômica, capaz de atrair investimentos alinhados aos interesses do país e de fortalecer sua voz no cenário global. É importante destacar que o sucesso dessa transformação dependerá da governança e da transparência na gestão dos recursos. O combate à corrupção será vital para garantir que os recursos gerados pela indústria do ouro sejam efetivamente aplicados em benefício da população. Para isso, mecanismos de controle social, fiscalização independente e prestação de contas são essenciais, garantindo que o processo seja justo, inclusivo e eficaz.
A população burkinense, especialmente os jovens, são grandes beneficiários dessa transformação. A geração de empregos diretos e indiretos na refinaria, a formalização do setor artesanal e a possibilidade de maior acesso a serviços públicos podem criar um ambiente mais promissor para o desenvolvimento humano e social. Essa perspectiva positiva pode contribuir para a redução de tensões sociais e para o fortalecimento da coesão nacional. Por fim, o avanço da indústria do ouro em Burkina Faso representa um exemplo concreto de como países em desenvolvimento podem recuperar o controle sobre seus recursos naturais, promover a industrialização e construir um modelo de desenvolvimento mais justo e sustentável. Essa experiência será acompanhada de perto não só na África Ocidental, mas em todo o continente, servindo de inspiração para outras nações que buscam romper com modelos econômicos tradicionais e dependentes. Em suma, o projeto liderado por Ibrahim Traoré para a indústria do ouro em Burkina Faso é muito mais do que um investimento econômico. É um movimento estratégico que toca as dimensões políticas, sociais, ambientais e culturais do país, abrindo caminho para um futuro de maior autonomia, prosperidade e justiça social. A trajetória que se desenha é desafiadora, mas repleta de potencial, e será decisiva para definir os rumos do país nas próximas décadas. A jornada de transformação da indústria do ouro em Burkina Faso, sob a liderança de Ibrahim Traoré, continua a se desenrolar, revelando novas camadas de complexidade e importância para o futuro do país. Essa iniciativa não é apenas sobre riqueza mineral, trata-se de um verdadeiro projeto de reconstrução nacional, que visa reequilibrar estruturas econômicas, políticas e sociais que por muito tempo colocaram Burkina Faso em posição de vulnerabilidade. Um dos aspectos centrais a ser destacado é o papel da indústria do ouro como vetor de desenvolvimento regional, sobretudo em uma região marcada por desafios como pobreza, instabilidade política e violência. O cinturão do ouro da África Ocidental abrange vários países e a consolidação da indústria em Burkina Faso pode fomentar uma integração econômica mais forte entre essas nações, gerando sinergias que vão além da mineração em si. Essa integração pode facilitar a criação de corredores logísticos, o intercâmbio de tecnologias, a formação conjunta de mão de obra qualificada e o estabelecimento de políticas comuns que valorizem o potencial mineral da região. Essa integração regional pode resultar em maior poder de negociação frente ao mercado internacional, que historicamente impõe condições desfavoráveis aos países produtores de matérias-primas. Outro ponto que merece destaque é a questão da governança do setor mineral. Burkina Faso, assim como muitos países ricos em recursos naturais, enfrenta o desafio de garantir que a riqueza mineral contribua efetivamente para o desenvolvimento social, e não apenas para o enriquecimento de elites ou interesses externos. Para isso, é fundamental que o governo implemente sistemas robustos de gestão pública, com transparência, participação social e mecanismos rigorosos de combate à corrupção. A participação ativa da sociedade civil, incluindo organizações comunitárias e ambientalistas, é indispensável para assegurar que a indústria do ouro seja explorada de forma ética e sustentável. No campo social, a transformação do setor aurífero pode ser instrumento de inclusão e combate às desigualdades. A geração de empregos diretos na refinaria e indiretos na cadeia produtiva, aliada à formalização da mineração artesanal, pode contribuir para a redução da pobreza, sobretudo em áreas rurais, onde a mineração artesanal é a atividade predominante. Além disso, a possibilidade de os trabalhadores terem acesso a direitos trabalhistas, saúde e educação reforça o potencial da indústria do ouro como mecanismo de promoção da justiça social. A questão ambiental, igualmente, merece atenção especial. A mineração de ouro, se realizada de maneira irresponsável, pode causar danos significativos ao meio ambiente, como poluição da água por mercúrio e cianeto, desmatamento e degradação dos solos. Portanto, a política governamental precisa incorporar práticas sustentáveis, investindo em tecnologias limpas e na fiscalização rigorosa das atividades mineradoras. A recuperação de áreas degradadas, a educação ambiental para as comunidades locais e a aplicação de padrões internacionais de mineração responsável são essenciais para garantir que o desenvolvimento econômico não seja conquistado às custas do patrimônio natural. Outro aspecto relevante é a inserção da indústria do ouro no contexto da diplomacia econômica de Burkina Faso. Ao controlar de maneira mais efetiva seus recursos naturais, o país ganha peso político para negociar com parceiros internacionais,
seja na atração de investimentos, na formação de alianças comerciais ou no debate sobre políticas globais de mineração e comércio. Essa autonomia fortalece a posição de Burkina Faso em fóruns internacionais e contribui para a construção de uma imagem de país soberano e capaz de gerir os seus próprios destinos. O papel da juventude nesse cenário é crucial. Burkina Faso é uma nação jovem, com grande parte da população abaixo dos 30 anos. A criação de empregos e oportunidades na indústria do ouro pode ser um caminho para reduzir o desemprego juvenil, que é um fator de risco para a instabilidade social e o recrutamento por grupos armados. Programas de capacitação técnica, formação profissional e incentivo ao empreendedorismo ligados ao setor mineral podem fomentar uma nova geração de profissionais qualificados, comprometidos com o desenvolvimento do país. Por outro lado, o governo enfrenta o desafio de garantir que os ganhos da indústria do ouro sejam distribuídos de forma equitativa e que não haja concentração de riqueza em poucos. Isso exige políticas públicas eficazes, que incluam investimentos em infraestrutura, educação, saúde e habitação, beneficiando amplamente a população. O fortalecimento do sistema tributário, a transparência no uso dos recursos e o combate à corrupção são ferramentas fundamentais para transformar a riqueza mineral em progresso social. Além do plano interno, a situação regional de Burkina Faso impõe um cenário complexo. A presença de grupos armados e conflitos étnicos continua sendo uma ameaça à estabilidade. A capacidade do governo de promover o desenvolvimento econômico, com base na indústria do ouro, pode contribuir para a redução dessas tensões, criando alternativas econômicas para comunidades vulneráveis e fortalecendo a coesão nacional. No entanto, o sucesso desse processo depende de uma abordagem integrada, que combine segurança, desenvolvimento social e governança democrática. Finalmente, é importante destacar que o avanço da indústria do ouro em Burkina Faso tem o potencial de inspirar mudanças em outros países africanos ricos em recursos naturais, que também buscam romper com modelos econômicos dependentes e extrativistas. A experiência burkinense pode servir de referência para a valorização dos recursos naturais de forma soberana, sustentável e inclusiva, contribuindo para uma transformação estrutural em nível continental. Em síntese, o progresso da indústria do ouro em Burkina Faso representa um projeto ambicioso e multifacetado, que vai além da mineração para se tornar um vetor de desenvolvimento nacional, regional e até global. A combinação de estratégias econômicas, sociais, ambientais e políticas reflete a complexidade desse desafio, mas também seu enorme potencial para construir um futuro mais justo, próspero e autônomo para o país e sua população. Essa trajetória, marcada por desafios e oportunidades, deve ser acompanhada com atenção, pois seu sucesso poderá redefinir os rumos da economia africana e abrir caminho para uma nova era de soberania e desenvolvimento sustentável no continente.